os meus seguidores, telespectadores, alô meu Brasil, boa noite. Geraldo Luiz, eu já estava te esperando, já estava na sala de espera. Muito obrigado pelo carinho, esse canal que de uma forma orgânica vai crescendo cada vez mais. E tudo isso eu devo a cada um de vocês. Vocês de cada canto desse Brasil que agora acompanham o Geraldo Luiz TV, falam do nosso trabalho, das nossas entrevistas. Sem você, você é o meu divulgador. É você que na sua rede social, é você que na sua internet. Geraldo Luiz, mas eu só tenho 12 seguidores, não importa. Esses 12 podem, se você souber, se transformar em 12 mil inscritos. Afinal, a força conjunta é muito grande quando todos nós estamos somados. Muito obrigado a cada um de vocês. Portanto, compartilhe esse vídeo. E para você que estava aqui nos esperando, como nós aqui falamos e divulgamos, hoje eu vou estar recebendo, eu não quero só dizer que é uma pessoa, particularmente, um dos meus poucos amigos que eu tenho, porque eu não sou um homem de tantos amigos, pouquíssimos amigos, mas é uma pessoa que fora ser meu irmão de alma, independente da religião que temos em comum, mas é uma pessoa que durante uma trajetória, meu filho não estava nem nesse plano ainda, quando eu já frequentava a sociedade, quando eu cheguei até o Bezerra de Menezes em Campinas. A amizade que eu tenho com esse palestrante, com esse espírita, é uma amizade de longa data. E eu considero, toda religião tem a sua seriedade, em qualquer religião, pode ser ela qual for. Mas quando se fala da doutrina espírita, como jornalista eu posso afirmar que este nome é um dos nomes mais respeitados na questão da disciplina, dos estudos, da entrega da caridade. Falar de André Luiz Ruiz, falar que é o filho da Dona Odete, essa professora, do seu Miguel, se tornou advogado, pianista de primeiríssima qualidade, toca um piano que dá, você fala, meu Deus, eu estou num concerto, mas quis a vida que a doutrina espírita chegasse para ele ainda muito jovem. Afinal, família espírita, ouvindo, chegou no Bezerra de Menezes em Campinas muito cedo. E segue. Hoje ele é uma voz ativa do espiritismo sério, kardecista no Brasil. Para falar a respeito de vida e morte, reencarnação, independente se você acredita ou não, estamos aqui para provar absolutamente nada para ninguém. Ele que já psicografou através de espíritos renomados, livros como, que daqui a pouco eu vou puxar na tela para vocês, o primeiro que chegou, que nós lemos, Há Flores sobre as Pedras. Eu espero que a palavra e a voz dele venha acalmar e alimentar a tua alma. Com vocês hoje, aqui no Geraldo Luiz TV, o palestrante espírita e meu amigo André Luiz Ruiz. Como vai? Geraldo Luiz. Bem-vindo! Você é mentiroso como sempre, hein, Geraldo? Claro, eu tenho que falar a verdade. Eu te conheço há quanto tempo, André? Geraldo, você ia no centro espírita de óculos escuros, sentava no canto da parede e dormia. Pronto, começou, já começou! E eu falava assim, eu vou ter que chamar a atenção desse cara que vem aqui para dormir. Ele ia com a mãe, a dona Olga. Minha mãe ficava viva. Os dois juntos lá no canto. Aí passou o tempo, eu fui dizer, por que será que ele dorme tanto, né? Eu descobri que ele tinha levantado às 4 da manhã para fazer o rádio que ele fazia em Limeira. E aí ele, apesar disso, depois de ter comido 6 pãezinhos com manteiga, depois que ele terminava o rádio, ele ia no centro espírita. Você tá falando, mas pera um pouquinho, é um palestrante espírita, ele já veio assim, falando de você, pois é, amigo. Mas presta atenção, foi isso mesmo que ele falou. Só que eu quero dizer para todos vocês como que eu cheguei no Bezerra de Menezes. Eu frequentava, durante 28 anos, eu frequentava o manicômio, o antigo hospital psiquiátrico Saião de Araras. Mas não como internado, né? Não como internado. Eu me vestia de Papai Noel na semana do Natal e quando eu fui fazer esse trabalho voluntário, que durante 28 anos eu fiz, eu encontrei lá um senhor, o senhor Paulo. Isso. E eu não estava bem, e o senhor Paulo deu um passe e falou, olha, seria bom você frequentar um centro espírita. Falei, de onde o senhor é? Falou, olha, eu frequento Bezerra de Menezes, em Campinas, Rua Antônio Zingra. E me deu o endereço. Aí eu fui e nunca mais saí. É isso mesmo, mau gosto é assim. Nada. E é uma alegria poder descobrir esse Geraldo generoso, esse Geraldo que atende não só o Saião, mas tantas e tantas instituições, como, por exemplo, o Leprosário em Pirapitingui, que você anos e anos frequentou e ainda atende tantas pessoas que estão lá, como uma demonstração não de uma religião
dogmática, mas é uma coisa que faz parte da vida, porque o que Jesus veio ensinar a gente é uma forma de viver. Jesus não fez uma religião específica, os homens inventaram isso depois, mas Jesus veio ensinar a viver de um outro jeito, aprender a ser mais generoso, a ser caritativo, a ter compaixão, ajudar as pessoas, uma forma de viver, e isso é algo que acompanha você nessa vida inteira, né, Geraldo? E eu fico muito feliz, agradecido de você poder continuar fazendo isso aqui, nesse programa tão importante. Porque eu estava pensando, quando você falou, precisamos de você, aí você que está aí, se um só multiplicar para 10, você imagina, 10 multiplica para 10, são 100, 100 multiplica para 10, são 1000, 1000 multiplica para 10, são 10.000. Na quinta ou sexta multiplicação são 100.000, com que cada um multiplique uma vez só para 10, e cada um desses 10 para mais 10, 100.000. Imagina, na sexta multiplicação são 100.000 pessoas. E aí? Por isso é importante você compartilhar esse vídeo. Ô, André e Geraldo, eu não sou espírita, mas tá bom, mas você não precisa ser ignorante. Eu ouço todas as religiões, por exemplo. Eu me permito ouvir todas as religiões. A minha é a doutrina espírita, mas ok, mas eu não sou aquele ignorante, aquele cego, aquele tapado, que vai até ofender outras religiões, jamais. Quando se fala, André Ruiz, da doutrina, quando se fala do espiritismo, para quem é leigo e está assistindo agora, André, o que é esse negócio de espiritismo? O que é? É aquele negócio de acender vela? O que é a mesa branca, para que as pessoas entendam? Bem, é muito simples. As religiões em geral, elas falam das coisas ligadas à vida, a enfrentar o sofrimento, mas a maior parte delas, elas param no cemitério. Elas não vão além. Elas não explicam o porquê que as pessoas passam pelas dificuldades que estão passando. Elas apenas dão, tenha paciência, tenha resignação, tenha fé. A doutrina espírita, diferente, apesar de ser cristã na sua essência, ela nos explica de onde nós viemos, por que estamos aqui, passando pelas situações, com um raciocínio lógico para compreendermos isso, e nos explica para onde a gente vai. É a única religião que prepara o ser encarnado para... A gente pensa assim, né? O que você vai ser quando você crescer? A gente fala para os filhos, né? O que você quer ser quando você crescer? A doutrina espírita nos faz pensar, o que eu quero ser depois que meu corpo morrer? O que eu quero ser? Para o que poucas pessoas se preocupam. Porque, na verdade, essa é uma experiência que vai mostrar como a gente vai sair dos problemas, como vamos passar pelas dificuldades ou pelas alegrias. Não é se a gente vai ser famoso, se vai ser derrotado, é como vamos passar por isso, e é o que Jesus veio explicar, para a gente ter amor, para a gente ter paciência, ter resignação e ter vontade de seguir adiante. A doutrina espírita, então, ela ajuda o indivíduo a raciocinar as leis do universo, para compreendê-las e entender que ela está numa situação que vai ser boa para ela se ela souber como enfrentar. E que não existe a morte é apenas do corpo, é apenas um momento da estrutura da vida, como o nascimento é a morte do bebê para dar a vida ao novo ser. Então é um processo de evolução que, se nós entendemos esse mecanismo, Geraldo, nós não nos desesperaremos na hora difícil. Não passaremos aflições desnecessárias, não criaremos problemas, porque a grande parte dos problemas nós mesmos criamos, nas horas em que estamos passando, sem entender por quê. Então a doutrina espírita, como você bem disse, ela, e Allan Kardec diz isso, ela não se destina àqueles que já têm uma fé, e a essa fé já lhes basta. Ela não vai tirar ninguém da religião da pessoa. Porque se a pessoa já está bem com aquela religião, ótimo, que ela seja uma boa cristã naquela situação. Mas ela se destina aos que têm dúvida e aos que descreem. Muitas pessoas têm dúvidas nas religiões em que estão porque querem fazer perguntas que não encontram respostas. A doutrina espírita fornece respostas, se a pessoa tiver interesse em conhecer. André, por que nós vamos falar, Geraldo Luiz, vocês vão falar a respeito de Chico Xavier? Vamos falar. Eu repito, o André, depois vocês, por favor, entrem lá. Vocês podem assistir, inclusive, as palestras na TV Alvorada Espírita. Nós vamos deixar aqui o link para que você ouça, para que você entenda. E vamos falar a respeito de
de Chico Xavier e outros médiums. Geraldo Luiz, o que é ser médium? É verdade? Eu ouço voz, ouvi voz. Eu sei que existem várias perguntas e eu vou tentar chegar ao mais próximo da sua até curiosidade, porque o André, ele é um médium respeitadíssimo. Então, de uma forma muito didática, muito simples, muito popular, eu quero que vocês comecem a pensar no que vocês vão ouvir. Quando se fala de morte, eu acho que a pergunta que você deve... Quantos anos de Bezerra que você está à frente do Bezerra Menezes em Campinas, da sociedade? Eu frequento a sociedade não faz muito tempo, eu tinha só 17 anos, vocês podem ver que não faz muito tempo. Mas são 37, 38 anos que nós estamos na responsabilidade da direção da instituição. Uma instituição que todos lá voluntários, ninguém ganha lá. Todo mundo que está lá ganha pelo trabalho de ir, de entregar-se. Mas lá não há pagamento. E você vai saber ao decorrer dessa entrevista. Bem, André, todos esses anos, a pergunta mais comum é: perdi minha mãe, perdi meu pai, a questão da aceitação da morte, por que que Deus fez isso para mim? Qual que é a pergunta ainda que depois de tanto tempo, lá na Sociedade Bezerra de Menezes, você ainda ouve na questão da morte? Olha, Geraldo, as pessoas, elas acreditam no cristianismo. Elas ouviram as mensagens e passamos há pouco tempo pela Páscoa. E o povo cultua o sacrifício de Jesus, a violência que ele foi submetido, a crueldade, o afastamento dos amigos, a traição de Judas. E poucas vezes as pessoas cultuam o ressurgimento, que é a vida. Então, as pessoas dizem que são cristãs, mas muitas vezes, quando estão passando pelo testemunho de uma despedida, assim chamada como morte, ela não sabe onde encontrar consolo. Porque se o cristianismo fosse da própria pessoa parte integrante, seria certamente mais simples de entender que, como Jesus mostrou que ninguém mata a alma, aquele ente querido não foi assassinado pela doença, pelo acidente, continua vivendo numa outra dimensão com quem nós podemos ter relações, podemos ter sonhos, podemos nos encontrar, se estivermos preparados para isso. Porém, é um choque muitas vezes, porque as pessoas vivem sem imaginar que vão ter que voltar para o outro lado, ou que vão ter que se despedir de pessoas queridas. Então, esse despreparo faz com que nessa hora aconteça às vezes um desajuste que é compreensível, porque é um momento de afastamento que a pessoa não pensou que podia existir. Porém, a doutrina espírita, ela retira o indivíduo da tumba e ela dá continuidade a essa vida, mostrando que é possível, inclusive, o contato com essas almas que estão vivas do outro lado, para nos ajudar a preparar quando for a nossa vez, né? Porque a gente também vai passar pelo mesmo processo. Então, não é uma coisa que você vá buscar a morte. Tanto é que na doutrina espírita, Kardec, para evitar essa terminologia muito já desgastada da morte, que é uma coisa preta, uma coisa de foice, uma coisa que assusta, ele usa o termo desencarnação. Reencarnar, vir ao corpo físico, a entidade essencial, que é o espírito, toma um corpo, e quando chega o período final, esse corpo se desfaz e ela sai do corpo, então ela desencarna. Porque a ideia da morte é aquele fim, aquela choradeira, aquele desespero, é aquela interrogação. Mas na doutrina espírita não é isso. É a compreensão de que você tirou a roupa que você usou durante o dia no trabalho, suada, e você deixou-a lá no cesto de roupa suja e você continua sendo você. Então, quando o indivíduo percebe que o pai não morreu, que a mãe não morreu, que o filho não morreu, e ele sente isso, há uma consolação muito profunda. Ainda que haja saudade, é natural. A gente sente saudade de gente viva, né? Que a gente vai se despedir, vai viajar, vai fazer um curso fora, a gente sente falta. Porque, na verdade, a gente aprende na doutrina espírita que a saudade é a fome do espírito. Quando você não sente aquela integração com a vibração da outra pessoa que te abastecia, porque isso também é alimento, a alma precisa de comida.
E a comida é o carinho, é a atenção, é a compreensão. Então a saudade é natural, porque você não está mais tão próximo da pessoa. Mas na doutrina espírita, ela não é causa, ou não deveria ser, de desajuste, de querer morrer junto, ou de se matar, porque é apenas atrapalhar o processo da própria existência. Você me deu agora, preste bastante atenção. Você sabe quantas pessoas tiram a vida por dia no Brasil? Dá um Google aí. Agora você está vendo essa entrevista à noite. Sabe quantas pessoas? O André vai falar daqui em instantes sobre os suicidas, o que acontece do lado de lá. Inclusive com um dos livros mais difíceis de se ler, que eu acredito, eu acho. Memória de um suicida. Não pelo volume grosso, mas é uma complexidade muito grande que eu não consegui. Mas preste muita atenção se você acha que o suicídio, ou você que está pensando nisso, que isso é uma solução. Ah, mas a doutrina espírita, ela acha o quê sobre isso? Não é acho. Você vai ver o que os espíritos falam a respeito disso. André, falando ainda, por que fala dentro da... Existe uma frase muito forte dentro da doutrina que é praticada o seguinte: sem caridade não há salvação. O que significa que todo espírita fala isso e por que você chega em alguns centros, sem caridade não há salvação? Muitas pessoas confundem caridade com dar coisa. Por falta de estudo da própria doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que foi publicada no mundo, que vai fazer aniversário agora, 18 de abril, 169 anos de doutrina espírita, o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, sendo que a questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, como era a caridade segundo a entendia Jesus? 886. Como era a caridade segundo a entendia Jesus? Ou seja, Kardec está perguntando aos espíritos, entre os quais está o próprio Jesus, que é o espírito de verdade, como é que eles entendiam que Jesus compreendia a caridade? E obviamente quem responde não podem ser outros espíritos, a não ser o próprio Cristo. E ele diz, benevolência para com todos. Indulgência para... Peraí, primeiro é benevolência para com todos. Perfeito. Depois, pode ler. Indulgência para com as imperfeições alheias. Segunda forma de caridade que Jesus entendia, indulgência para com as imperfeições alheias. E a terceira forma? Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Não tem nada com dinheiro. Benevolência é você ser aquele que tem boa vontade. Benevoluntas é boa vontade. Você ajudar as pessoas, você vê que tem um serviço para fazer, você se voluntariza para fazer. Você tem louça na pia, você vai e lava. Você arruma a cama para não ter o serviço para outra pessoa. Benevolência para com todos. Porque a gente é benevolente para quem é da nossa família, para quem é nosso amigo. Mas Jesus entende a caridade como benevolência para com todos. Depois ele vem a segunda forma da caridade. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, você não está tendo nada com a vida alheia, mas a pessoa tem um defeito, a pessoa comete um equívoco, a pessoa não faz o que você gostaria, então você tem que ensinar de novo, tem que repetir a mesma lição. Jesus diz que isso é caridade. Indulgência é compreensão, é paciência com as imperfeições alheias que não, às vezes não ferem a gente, não ferem você, mas a pessoa está fazendo bobagem. E o que costumamos fazer é pisar na pessoa. Olha, você é um drogado, você não presta, você não faz isso, você devia ter feito aquilo. Jesus disse, isso, a caridade é você compreender e tentar ajudar. E por fim, a terceira forma, quando você é a vítima, que é talvez das mais complicadas, que é você perdoar as ofensas. Isso também é caridade. Tanto é que é a única recomendação moral da prece de Pai Nosso, que Jesus ensina. O único questionamento, a única recomendação moral de mudança do indivíduo é exatamente o perdão. Perdoai, e é uma ordem, hein? Olha só, ele fala, perdoai as nossas ofensas. Nós estamos ordenando que Deus nos perdoe do mesmo modo que nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Então, são três coisas que envolvem a caridade. Benevolência,
indulgência e perdão. Não tem nada de dar coisa. Agora, você pode ajudar as pessoas dando alguma coisa. Se alguém está com fome, você gera um alívio quando paga um sanduíche. Se alguém faz alguma coisa errada e você tem que corrigir porque a pessoa causou um prejuízo, você pode ajudar materialmente. Mas não é o dinheiro que é o fundamento, não é a matéria que é a base da caridade. Por isso que Jesus disse que essa caridade é essencial para que o indivíduo se transforme. Por isso a salvação. Você vai encontrar no plano espiritual o resultado final da transformação que você fez em você mesmo. E é isso que garante a você uma situação melhor do outro lado. A salvação não é que você está morrendo afogado, alguém jogou um bote salva-vida e você, ai, graças a Deus me tiraram do afogamento. Não, é você estar agindo de acordo com a lei do universo, que é a lei de amor. E então isso significa a caridade, segundo Jesus a entendia, que está aí no Livro dos Espíritos. Por isso que nas casas de oração, notadamente na casa espírita, está escrito isso lá. Fora da caridade não há salvação. Mas não é a caridade que você dá em termos materiais, que pode acontecer inclusive isso, mas é aquela com que você é benevolente, indulgente e entende o que é perdão. No caso de mães que perdem filhos, a gente vê até o filme As Cartas de Chico Xavier. As Cartas de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier. E eu sei que é uma pergunta, porque de repente muitas mães que agora estão nos assistindo, Geraldo Luiz pergunta para ele, perdi minha filha, perdi meu filho, mas eu não sou da doutrina espírita, mas o que diz a doutrina espírita, e muitas mães que não eram espíritas buscaram refúgio, bálsamo, apoio, entendimento, aceitação na doutrina espírita. Muitas, muitas. André, que Deus é esse que meu filho foi com 12 anos? Meu marido era tão bom, só fez coisas boas, foi tão cedo. Perguntas de revolta e óbvias como seres humanos que somos, que você já deve ter ouvido e parece que o público está me falando, pergunta para ele, pergunta para ele, pergunta para ele. Qual é a pergunta? Todas essas que eu te fiz. Aceitação da questão da morte, meu filho, perdi meu filho com 12 anos. Por que meu marido era tão bom? E o que a doutrina fala a respeito dessas mortes precoces e nesses casos de mães que não eram espíritas e que procuraram sabendo que a vida continua do outro lado e que seus filhos estão vivos? Bom, para falar disso era um programa inteiro. Verdade. Mas existe uma história muito linda que às vezes eu conto em palestra. Chico Xavier estava em São Paulo por uma tarde de autógrafo na Gazeta, ali na Avenida Paulista. Ele estava em São Paulo, hospedado numa família que o recebia, e no quarto em que ele estava, aparece um espírito para ele, que diz, Chico, eu preciso que você salve meu filho. Eu preciso que você salve meu filho. E o Chico diz, mas o que está acontecendo? Eu vou fazer ele ir amanhã lá onde você vai dar o autógrafo. Fale com ele. Daí então, ela se apresenta a ele, mas rapidamente, e o Chico se compromete a tentar fazer alguma coisa pelo filho. No dia seguinte, ele está lá nos diários associados, da Gazeta, sei, e ele vê entrar um moço. E esse moço chega no grupo em que o Chico está falando. O Chico nunca tinha visto. E no meio da conversa, sabendo que é o moço que a mãe foi pedir, ele conversa com todo mundo e vira-se para o rapaz e diz, Guga, eu gostei muito do que você me escreveu. O Guga não conhece aquele homem, nunca viu o Chico. Fica quieto. Continua a conversa, ele imaginando que o Chico se equivocou. Passa mais alguns minutos, de novo o Chico se vira para ele e diz, Guga, eu amei muito a sua mensagem para mim. E o cara fica, mas de novo? Será que ele está esclerosado? Passa mais um tempinho, o Chico conversa com os demais, se volta para ele e fala assim, Guga, eu adorei, eu gostei muito da mensagem que você me deu. Aí ele não aguenta,
escuta, o senhor me desculpa, é a primeira vez que eu venho aqui, eu não conheço o senhor, eu nunca escrevi nada para o senhor. Como é que o senhor pode dizer para mim que eu mandei uma mensagem? Aí o Chico disse para ele, meu filho, não sou eu que estou te falando isso. Quem mandou te falar isso foi sua mãe. Porque ela disse que no dia do enterro dela, quando eles iam fechar o caixão, você escreveu um bilhete para ela que dizia, mãe, vai em paz que aqui a gente dá conta. A gente se vira. E você dobrou esse bilhete e colocou debaixo da cabeça do cadáver dela, no caixão. Ninguém sabia, ninguém ouviu, você não contou isso para ninguém. Fecharam o caixão. E é ela que está dizendo que ela gostou muito da mensagem que você escreveu para ela. Essa era a Cacilda Becker, a atriz famosa, que tinha morrido. E então o moço começa a chorar, e ele então se afasta um pouco do grupo com o Chico e começa a contar para o Chico. Sabe, seu Chico, eu estava passando por tanta dificuldade que ontem eu parei em cima de um viaduto aqui em São Paulo e eu disse, mãe, tá muito difícil, vem me ajudar enquanto dá tempo, porque eu pensava em me jogar. No dia anterior, quando a mãe foi até onde o Chico estava, pedi que o Chico conversasse com seu filho para que ele não se matasse. Essa é a história da sobrevivência. E isso consola o rapaz que, a partir desse dia, entende que somente ele e o cadáver da mãe sabiam o que estava escrito. E, obviamente, a mãe já não tinha como ler o bilhete. Mas ela disse textualmente cada palavra que estava naquele bilhete, porque ela sabia o que ele tinha escrito. Era a mãe dele. Essa prova da sobrevivência preenche o coração de qualquer criatura que esteja, ou porque perdeu o filho, ou porque perdeu o pai, ou porque perdeu a mãe, ou porque perdeu um ente querido do seu coração. E, obviamente, muitas pessoas foram ao Chico, como você lembrou, em busca desse consolo da sobrevivência. E muitas instituições no Brasil, se não no mundo, foram fundadas por pessoas que entenderam a sobrevivência e que, na vida, queriam que outras pessoas tivessem esperança. Com isso, a gente compreende como a doutrina espírita consola aqueles que têm o coração ferido por achar que tudo acabou. Porque se nós pensássemos que Deus nos ensina, que Jesus nos pede para a gente amar o próximo, para alguma coisa que vai acabar cedo ou tarde, isso é masoquismo. Como você vai amar, 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 amar e de repente acaba tudo? Não tem mais nada? Então o melhor seria você odiar, odiar, odiar para não sentir falta. Isso não pode ser consentâneo, não pode ser lógico na doutrina do Cristo. Só pode haver o Cristo consolador quando você entende que ninguém morre, que não é no cemitério que é a última morada, que nós vamos continuar nos encontrando. E quando você perde alguém, nesse sentido, e você está em equilíbrio, você tem paciência, você pode encontrar-se com essa pessoa do outro lado. Ou ela vem te visitar, ou você é levado até lá, para justamente ter a certeza, e quem já passou por isso tem certeza que encontrou com aquele ente querido, que ele não está morto, que ele está vivo. E eu não posso falar isso porque eu não quero aqui parecer tendencioso. Ah, Geraldo, você só vai trazer espírita aqui? Primeira coisa, vocês me respeitem. Porque aqui não é um espaço meu, de todo mundo, e eu sou um jornalista antes de tudo. Do mesmo jeito que já vieram aqui outras pessoas, e até um padre exorcista veio aqui, e que aqui venham pastores, que aqui venham bandistas, todos. Mas aqui, todos vão falar. Hoje é a doutrina espírita. Querendo provar alguma coisa? Absolutamente. Que você só ouça. Que você reflita sobre isso. André, você, de todas as palestras que eu já ouvi, gente, vocês têm que ouvir a palestra do André. É realmente... Eu não quero falar, eu quero que vocês acompanhem. Vai estar aqui embaixo a TV Alvorada Espírita, as palestras ao vivo, a cirurgia espiritual que nós vamos falar. É só você acompanhando para você saber. André, você é um estudioso quando se fala de Chico Xavier. Quais das passagens do Chico, qual história que você pode pontuar que sempre
norteia as tuas palestras, que sempre que você espalha isso para quem te assiste. Repito, vocês vão ver lá as mensagens, quando você entrar na TV Alvorada Espírita, vamos deixar aqui dizer, os milhões de acessos que tem, porque as pessoas buscam essa palavra. Ele é recordista, vocês vão ver lá a quantidade de visualizações, os milhões de visualizações que tem as palestras e os temas, e também tem um programa que ele vai divulgar. Mas aí, André, qual a história do Chico que é a tua preferida? Olha, a vida do Chico é a minha preferida. Porque quando você entende que esse espírito está no caminho da divulgação desse cristianismo, desde a encarnação prístina, mas especificamente na de Allan Kardec, que é o codificador, que é o espírito que foi encaminhado para trazer a doutrina racional, límpida, e que depois, na encarnação seguinte, veste o corpo humilde de um médium jovem, desde a infância, capaz de capturar todas essas realidades do plano espiritual e transformá-las naquilo que as pessoas depois vão ver, porque Chico é o quê? É o laboratório experiencial para provar tudo aquilo que Kardec pôde teorizar com a ajuda dos espíritos superiores. O mesmo espírito. Então, vem numa condição humílima, com problemas de saúde, esquecidos numa cidade pequena, e em todos os seus caminhos estão a renúncia, o exemplo, a capacidade de vencer a si mesmo e aqueles que o circundavam, às vezes com interesses mesquinhos. Então, a vida do Chico é um portento, é uma coisa que nós estamos fazendo, Geraldo Luiz, se me permite, nós temos um programa chamado Alegria de Viver, lá na TV Mundo Maior. Eu e a minha esposa Solange fazemos esse programa. E nós falamos sobre obras do Chico. E uma delas é Crônicas de Além Túmulo. Crônicas de Além Túmulo é o primeiro livro que o espírito Humberto de Campos escreveu 4 meses só depois de ter desencarnado. Ele desencarna no dia 4 de dezembro de 1934, aliás, e ele começa a escrever pelo Chico em 27 de março de 1935. E foi a primeira psicografia do Chico. Não, a primeira fora em 1932, o Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo, é verdade, perdão. Um livro portentoso com poemas de todos os poetas desencarnados, de muitos poetas portugueses e brasileiros, literatos desencarnados. E isso gerou uma celeuma muito grande no Rio de Janeiro. Por quê? Porque... Fraude, que era mentira. Não, a própria Academia Brasileira de Letras, os acadêmicos tinham que atestar como é que é possível. Esse cara já morreu, ele está escrevendo aqui do mesmo jeito, igualzinho, com as mesmas temáticas, o mesmo estilo literário. Então isso levantou. E Humberto de Campos, nessa época, ele era da Academia Brasileira de Letras. Ele era um dos membros da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Ele, então, escrevera sobre essas mensagens em 32. Em 34, ele desencarna. E o mundo espiritual vai lá e pega Humberto de Campos, antes de completar 4 meses do plano espiritual, e diz, se você quiser, você pode começar a escrever. Ele era conhecidíssimo no Brasil, como repórter, como literato, escrevia nos jornais, ele tinha obras escritas na literatura brasileira, o Brasil todo conhecia pelos artigos de jornal. E ele começa a escrever esse livro, que é o primeiro, Crônicas de Além Túmulo, que vai ser publicado depois de 1936 pela Federação Espírita Brasileira. Nesse livro, você vai encontrar coisas assim, de arrepiar o cabelo. Você imagina o que é Pedro Leopoldo em 1935. Pedro Leopoldo, em 1935. O Brasil não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone. A única coisa que andava para lá e para cá eram jornais que chegavam com atraso. E você vai encontrar nessas mensagens que Humberto de Campos escreve. Você sabe onde fica a Astíria? Sabe Astíria? Já ouviu falar de Astíria? Não, Astíria. Astíria. Já? Ouviu falar? Não. Então, ninguém ouviu falar do que é Astíria. Mas lá Humberto de Campos faz uma comparação. Que a casa que havia no Rio de Janeiro, o palacete lá, era parecido com um convento, uma abadia que havia na Astíria. Astíria. Astíria, o que é Astíria? Aí você vai pesquisar, você vai descobrir que na Astíria, que é um estado da Áustria,
existe um convento com a mesma aparência da casa dos irmãos Bernardelli, a que ele se refere no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E nós pegamos a foto da casa, pegamos a foto da abadia na Astíria. E Humberto de... Você imagina que alguém como médium ia saber em 1935 que na Astíria havia uma abadia parecida com a casa dos irmãos Bernardelli no Rio de Janeiro? Então você vê que riqueza, que autenticidade essa poderosa capacidade mediúnica representou para provar àqueles que haviam acabado de enterrar Humberto de Campos que esse era o Humberto de Campos mesmo, sem contar toda a trajetória de conhecimento mitológico, grego, de história que ele vai trazendo neste livro. Então esse livro, Crônicas, é muito difícil de ser lido pelos espíritos que querem historinha assim, né? De Sabrina, querem romancezinhos, mas quando você põe a lupa e você vai e pesquisa, que nós estamos fazendo isso nesse programa, a gente traz as imagens, as referências que ele faz na história do Brasil, na história da Europa, nas guerras que ele faz citações, você vê, meu Deus do céu, não é possível que em 1935, em Pedro Leopoldo, alguém pudesse ter informação que está aqui. Então, é um conjunto tão vasto que não dá para dizer, olha, é isso ou é aquilo. Agora, tem uma frase bonita que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que é o seguinte: Chico sempre passou dificuldade financeira, sempre passou. E então, ao avaliar a sua situação de vida, o Espírito Emmanuel, que era aquele que dirigia o processo da produção literária e espiritual, diz a ele: Chico, no teu caso, é preferível que te falte 1 milhão a que te sobre 1 centavo. No teu caso, é preferível que te falte 1 milhão a que te sobre 1 centavo. Porque você tem que dar o testemunho que você não veio fazer isso por causa de 1 centavo. Você precisa passar por isso, você aceitou. Então, essa resignação e esse apoio da espiritualidade é muito lindo na vida do Chico. Porque quando Kardec está lá em Obras Póstumas, no livro de Kardec, o livro que escreveram, que reuniram os artigos de Kardec e publicaram depois da morte, está lá e ele faz uma pergunta ao seu espírito protetor, que era o espírito, a verdade. Ele diz assim: vocês disseram que me ajudariam, me protegeriam. Mas essa proteção é apenas para as questões da doutrina ou vocês também me ajudarão a viver na situação de vida mesmo, nas minhas dificuldades? E o Espírito, a verdade, que não era outro que não o próprio Jesus, responde para ele: não te ajudar a viver seria não te amar. Mas, obviamente, ele não vai renegar, o próprio Cristo não vai renegar o que nos ensinou no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Todos nós que estamos aqui, por mais dificuldades que tenhamos da matéria, todos nós comemos hoje. Todos nós temos um lugar para dormir. Todos nós saímos de casa, todos nós temos uma casa para voltar. Todos nós vamos comer muito hoje e temos amanhã o que comer. E temos para uma semana, para 15 dias. Quando o Senhor nos diz para a gente ter paciência e compreensão, porque não faltará o pão de cada dia, se você cumprir a sua tarefa. Então, é uma vida inteira, Geraldo, que se você quiser escolher, não tem uma que seja mais, são todas. Eu tenho muitas perguntas, mas rapidamente conte, por favor, uma vez perguntaram ao Chico, qual que foi o maior espírito de luz que você já viu? Você já contou essa história, já chorando no Bezerra, eu me lembro umas 10 vezes. Então conta aí. Hã? Então conta. Eu não tenho essa capacidade. Não. Eu não perguntaram para o Chico, qual o espírito mais iluminado? Você que vê espíritos, qual que foi o espírito de maior luz que você já viu? Ouça a história por André agora. Você está falando do Jorge? Do soldado de Jesus. O que falou, aonde está Jesus? Aí o soldado falou, está no meu coração. Aí arrancaram o coração. Isso. É isso mesmo. Esse soldado, ele é um santo da Igreja Católica. E ele se tornou cristão como soldado
E quando ele foi identificado como tal, ele foi preso, foi torturado. Queriam que ele renegasse a fé. E quando ele foi torturado e disseram para ele, onde que tem você que acredita tanto nisso, onde que tem essa tanta certeza, porque ele era soldado. Imagina você ser soldado, como você não tem que ser bruto, né? E ele então disse, esse Senhor que eu acredito, ele está dentro de mim, dentro do meu coração. E então, ao invés de matá-lo enforcado, matá-lo na cruz, abrem o peito dele ao sangue frio e arrancam o coração. E ele, naturalmente, não sobrevive. E é essa a capacidade de você entregar sua vida mesmo pela sua fé. A mesma que acontece com Joana de Cusa, no capítulo 15 do livro Boa Nova. Ela conta que ela era seguidora de Jesus, ela tinha um filho, ela era esposa de um homem importante lá na Judéia, uma das cidades da Judéia, e ela tinha recursos, ela tinha uma casa boa, porque o marido era administrador lá, e ela queria seguir Jesus, e Jesus disse, agora você não pode, mas eu aceitarei o teu sacrifício na hora certa. Jesus é sacrificado, ela entra em desgraça, porque o marido é demitido, ele é perseguido, cai numa desgraça, ela perde todo o recurso, tem um filho para criar, desse homem bruto, que acaba morto, então ela vai ser empregada doméstica. Algumas mulheres aconselham que ela se prostitua, porque ela ainda é jovem, para criar o filho. E ela diz, não, eu prefiro trabalhar humildemente para ganhar o pão. E o tempo passa, o filho cresce com ela acaba sendo colocada naquelas galeras romanas para limpar o passadiço lá, lavar as tábuas, e no fim acaba sendo presa num dos cultos que os cristãos faziam em homenagem a Jesus, ela e o filho. Ela então, Joana, é condenada a morrer queimada. Só que os caras da época queriam que ela abjurasse, que ela renegasse a sua fé. E para fazer isso, colocam o filho num poste, ao lado do poste que ela estava, com a acha de lenha pronta para ser incandescente, com betume, roupa todas lambuzadas. Só que o filho tem o torso despido e alguém chicoteia o filho e fala para ela, renega, mulher, renega. E ela não se manifesta e eles chicoteiam o filho. E o filho diz, mãe, renega, mãe, renega. E ela não abre a boca. E eles chicoteiam o rapaz. E aí, em um certo tempo, ele diz, mãe, se não é por Jesus, renega ele, pelo menos por mim, que sou teu filho. E Humberto de Campos, nesse capítulo, conta que ela se vira para ele e diz, cala-te, meu filho. Jesus não tinha nenhuma dívida. E não morreu blasfemando, não se queixou. E então, vendo que ela não ia abjurar da fé, eles acendem as duas fogueiras, queimam o filho e colocam fogo onde ela está. E aí o soldado, o esbirro que está lá, né, querendo parecer superior, grita enquanto as labaredas vão subindo, vão crepitando, vão queimando a sua roupa. Morre, bruxa! Morre! Morre, velha! Esse Cristo só te ensinou a morrer, grita ele. E no meio da chama ela responde, não, ele me ensinou também a vos amar. Ele me ensinou também a amar você. E quando ela desencarna, o Senhor está esperando por ela e diz, Joana, bem-vinda, Joana, agora eu aceito o teu sacrifício. Chegou a hora. Então são coisas lindas que esse mesmo Humberto de Campos nos traduz nesta obra chamada Boa Nova, que nós já inclusive também lemos inteirinha lá no nosso programa Alegria de Viver da nossa TV Alvorada Espírita e da TV Mundo Maior. Toma água. André, eu tenho agora aqui umas 15, 20 perguntas que eu tenho certeza que
que eu repito, parece que eu estou ouvindo vocês aí em casa. Segundo a doutrina espírita, vamos lá. Eu morro agora. Qual que é o tempo segundo a doutrina espírita, qual que é o tempo do desligamento, segundo a doutrina, do meu espírito? Já dizia, coração para de bater. Estou falando. Sim. Aqui. Coração para de bater morro às 3 da tarde. Tá bom, qual que é esse desligamento? Como que ocorre? O espírito fica ligado com o corpo? Eu vou acordar como? Para de besteira, Geraldo, isso não existe. Repito, todas as religiões falarão aqui. Hoje, a doutrina espírita. Geraldo, numa das obras do espírito André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, que conta 5 casos de desencarnação, 5, nós aprendemos algumas coisas interessantes. Entre elas, que há 2 tipos de morte. Há aquela morte em que o indivíduo ainda tem o corpo funcionando, mas ele já está fora do corpo. Porque ele já se desprendeu das coisas que o prendiam ao mundo. Então o corpo está funcionando ainda, mas ele já está apartado da matéria. Mas existe a outra morte em que o corpo morre e o espírito ainda está preso ao corpo. Porque ele está muito vinculado às coisas materiais. Então esse instante em que acontece a morte física, nem sempre é coincidente com a separação do espírito em relação à matéria. Para pessoas que têm uma vida tranquila, uma vida calma, de consciência limpa, isso é muito mais fácil. Não importa que ela não seja espírita. Porque o que o Cristo veio ensinar não é que você pertencesse a um feudo religioso. Foi que você fosse bom, que você fosse generoso, que você não se prendesse às coisas do mundo. Coloque os seus tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói, onde o ladrão não rouba. É esse o tesouro que o Senhor nos pede. Então, quando o indivíduo, não importa a crença, ele tem a alma com esse padrão, o perispírito, que é o corpo que nós temos, além da matéria, é o corpo que modela a matéria física, é o corpo que sobrevive às células que morrem. Esse corpo, ele está num padrão de frequência vibratória muito mais suave, muito mais sutil, e é facilmente, ele se aparta da matéria densa que se decompõe. Ele próprio? É, natural. No livro que eu citei aqui, Obreiros da Vida Eterna, existe a desencarnação do Dimas. André Luiz conta o caso da desencarnação do Dimas, desde antes dele desencarnar, quando ele está doente, a desencarnação, como é que ocorre o desligamento, o velório do Dimas, o que acontece no velório e depois o sepultamento, como é que o espírito vai estar naquele momento. Então, se ele está num estado de elevação espiritual, não é de santidade, seria muito bom que fosse, né? Mas se ele está num estado de equilíbrio, de compreensão, ele poderá ser apartado da matéria naturalmente. Agora, se ele ainda está apegado, se ele não se preparou, se ele ainda quer que as coisas sejam dele, ele vai estar muito preso a essas coisas, porque a sua vibração da estrutura vibratória do seu perispírito vai estar presa à do corpo físico. Então, esse tempo não é igual para todo mundo. Você perguntou, quanto tempo leva? Depende de como a pessoa se desapegou da vida física. Uma pessoa assim... eu tenho uma pessoa assim na minha família, Geraldo Luiz. André Ruiz, eu tenho uma pessoa assim. Sabe aquela pessoa apegada? Sim. Minha roupa, meu carro... sabe, você passa o perfume da pessoa. Meu perfume é meu! Minha casa! Isso. Meu carro! E tem pessoas que são até avarentas pelo dinheiro, porque... Quanto tem no banco, essas pessoas altamente... Tem gente que é desprendida mesmo, dependendo da religião. Geraldo, se eu morrer, tá tudo certo. Outras, em vida, já perguntam o seguinte: meu Deus do céu, e se eu morrer isso aqui? Para quem vai isso aqui? Para quem que vai ficar? A questão da pessoa materialista. Sim. A pessoa materialista, ela constrói uma armadilha para ela mesma. Porque cada dia que passa é um dia menos que ela sabe que ela vai viver e ela não tem nada para colocar no lugar quando tudo acabar. Então, o vazio é uma coisa terrível para o espírito. Não quando ele é jovem, que ele acha que vai viver 40, 50 anos mais, mas quando a coisa vai terminando e ele fala, e agora? O que vai ser de mim? Esse momento é o que leva o espírito
Porque de verdade, o Geraldo, nós todos já fomos e voltamos milhares de vezes. Nosso espírito sabe que continua a haver o que vem depois. Mas se a sua mente ficou cristalizada nas coisas da matéria, você tem medo do que vem depois. Porque você não se preparou para isso. Então essas pessoas, elas se agarram naquilo que para elas é a condição de vida, é a mente fixada na matéria. Não é que é uma punição de Deus, não, o próprio indivíduo, ele se apega àquilo. É tipo o quê? De não aceitar, o espírito sai do corpo, ele vê que não está mais. A doutrina espírita fala que esses espíritos ficam olhando, mas essa aqui é minha casa. Isso. Como assim? Eu fui embora? Não fui embora, vou ficar aqui, é minha cama. E a doutrina, existem espíritos que falam que ficam em residências que... Sim. Isso é muito comum, mais comum do que as pessoas pensam. Esse negócio de você entrar num lugar e falar assim, nossa, eu não gostei daqui, eu não me senti bem. Muitas vezes é pelo padrão vibratório de entidades que continuam ali. Ou mesmo tem gente que gosta de comprar coisa velha, sabe? Coisa... Essa televisão aí, deve ter algum espírito Para! aí. Algum espírito aí que foi dono dessa televisão. É um espírito, dois espíritos, três, quatro... Tem um monte de espírito. Não, para! Mas isso é sério porque é o seguinte, você já deve ter ouvido, né, que em algumas casas que a pessoa não se sente bem. Por exemplo, eu já entrei num antiquário e teve uma situação que eu quase desmaiei. Isso. De sentir um estado vibratório tão mal. Isso mesmo. Que a pessoa parecia que estava presa à penteadeira, que estava presa com... Nos Domínios da Mediunidade, uma outra obra do espírito André Luiz, que o Chico escreveu e que nós já lemos, comentamos todos os capítulos no nosso programa O Espírito da Letra. Nós temos um programa no YouTube, um canal chamado Espírito da Letra. Nós temos 12 obras de André Luiz já totalmente lidas e comentadas. Existe a história da moça que está acompanhando um espelho. E esse espelho já andou para todo lado e agora está no museu. E as pessoas que vão visitar o museu se aproximam do espelho e a moça vai e produz uma carga negativa contra a mulher que se aproximou do espelho, porque aquele espelho, segundo a história que André Luiz conta, era a ligação que ela ainda possuía com um noivo, um rapaz, que foi noivo dela e que ele era filho de um diplomata francês, e que, por causa das promessas, na sua aproximação afetiva, ela se entregou, inclusive sexualmente, por confiar no rapaz, tiveram intimidades, mas o moço, seja porque o pai não queria que ele se envolvesse com essa moça, que não tinha nenhuma ascendência financeira ou nobre, ou porque o pai realmente foi chamado a voltar para a França, o rapaz disse para ela, olha, eu tenho que voltar com meu pai, porque ele é diplomata, mas eu vou deixar aqui para você o compromisso que eu vou voltar para te buscar, para ser minha esposa. Então ele compra um espelho muito caro e dá de presente para a moça como sendo o compromisso que ele vai voltar. Aí ele vai para a França, encontra uma francesa, monamu, casa com a francesa e esquece na moça. Mas a moça não se esquece dele. E aquele espelho é a lembrança que ela tem do rapaz que vai voltar. Ela fica doente, ela se prostitui depois, ela morre e ela acompanha o espelho. Não é que ela mora dentro do espelho, mas o espelho para ela é a marca da afetividade que ela está esperando. E acontece de uma pessoa que foi no museu se aproximar do espelho e a mulher sair para defender, não chegue perto. E a pessoa sente mal, sente isso que você sentiu, um impacto na vibração. Quem tem mais sensibilidade, não porque tem alguma ligação com aquele objeto, mas porque pode capturar as vibrações densas de entidades que não querem que você se aproxime ou que você fique lá. Então é comum pessoas que compram casas de outras que já morreram ali, começarem a ter problema de dormir, ter doenças que começam a acontecer e a pessoa acaba desistindo e mudando e ir para outro lugar. Segundo a doutrina espírita, um espírito que não consegue ser liberado, enfim, pode ficar aqui na Terra quanto tempo? Bem, não existe tempo. Existe a condição mental. Existem espíritos, Geraldo, que ainda estão com a mente fixada nos tempos em que eles eram gladiadores. E eles vivem como gladiadores. Nós criamos uma capa em volta,
que reflete nossas ideias. Então, nós, como se fosse um cenário, né, que aqui tivesse uma cúpula e que a gente ficasse vendo o que a gente está projetando mentalmente. Então, esses espíritos, eles estão ensimesmados nessas cenas. E muitas vezes eles não conseguem ser ajudados de imediato porque eles não saem disso. Eles querem viver aquilo constantemente. Então, é preciso passar por um longo período de amadurecimento, às vezes um sofrimento, ou às vezes receber ajuda de entidades que se acercam, começam a falar com eles, para ver se eles conseguem vencer essas viciações mentais. Mas, naturalmente, que à medida que você amadurece, você chega do lado de lá, eu costumo dizer assim, ó, você sabe se você está vivo ou se está morto? Faz assim, quando você acordar de manhã, você vê se teu chinelo está do lado da cama. Se você puder, veste o chinelo. Se o chinelo entrar no seu pé, você está encarnado. Mas se você não conseguir pegar o chinelo, você pode pensar assim, alguém grudou o chinelo no chão, não consigo vestir. Então você levanta e tenta abrir a porta do quarto, se a porta estiver fechada. Se você não conseguir abrir a porta, você ainda pode pensar, esse mesmo bandido que grudou o chinelo trancou a porta para não abrir. Porque você não vai dizer, não, eu já morri, não consigo abrir a porta. Aí você tem uma terceira forma de você ter certeza que você já está do outro lado. Você vai no banheiro, devagarzinho, e procura assim, põe a cabeça devagarzinho para ver se você se vê no espelho. Se você não se enxergar no espelho, pode fazer o Pai Nosso, que já foi. Aí já não tem mais ninguém que prendeu o espelho. Agora você já está do outro lado. Então, se você tem essa consciência, Geraldo, você fala, puxa vida, não adianta eu querer ficar aqui, eu vou pedir ajuda. Então, é esse o momento de você colocar em prática o que você aprendeu durante a vida, a eternidade do espírito, a sua ligação com as entidades que já foram antes de você, pedir ajuda, falar com Deus. Essa é a forma de você se sintonizar e você romper essa ignorância que é natural da maior parte das pessoas em relação a esse momento. André, Geraldo, pergunta para o André, eu sempre ouço, não sou espírita, mas que quando a gente for para o lado de lá, a primeira pessoa que eu vou ver, que eu vou me encontrar, é o meu pai, é minha mãe. São geralmente seu pai e mãe que vêm nos receber no plano espiritual. Você quer saber o que é plano espiritual, segundo a doutrina espírita? Você já ouviu falar de colônias espirituais? Então tá bom, segura aí que daqui a pouco. A respeito de suicídio, atenção mães, a questão da perda de filhos, vamos falar ainda. A questão de espíritos obsessores e mais dúvidas pequenas e básicas que você lendo o livro dos espíritos, você vai poder entender. André. Olha, Geraldo, essa situação de estarmos vivenciando experiências que nos ajudam a compreender a lei espiritual, elas são fundamentais para que nós tenhamos uma posição mental diferente quando chega o momento de ir embora. Essa capacidade de você compreender te dá harmonia. E o que você vai encontrar do outro lado? Você vai perguntar assim, meu pai era um bêbado, não quero encontrar com ele. Imagina se o bêbado foi o cara que largou você, você vai ser o primeiro a encontrar com ele, você vai voltar para o corpo. Eu prefiro ficar lá no cemitério. Depende da afinidade. Os espíritos amorosos permitirão que aquele que tem algum mérito seja recebido por alguém que ele conheça, que lhe seja simpático. Porém, ele precisa ter esse padrão. Porque às vezes o espírito está tão preso à realidade física que ele não aceita que morreu, ele não quer entender isso. E aí não adianta nada. Tem uma história no livro Os Mensageiros, no final do livro Os Mensageiros, que a moça chama, já vou lembrar o nome dela, ela já morreu, está no necrotério. E ela está no necrotério e tem um espírito que foi o noivo dela na vida, que já tinha morrido antes. E no necrotério, ele foi lá para receber a moça. E ele chama a moça quando ela está deitada. É um nome esquisito, um nome muito, muito interessante, muito engraçado. Faustina, uma coisa assim. E quando ela levanta, assim, que ela ouve a voz do noivo, ela volta para o corpo e fala, ele já morreu, ele é o defunto. Ela não quer ouvir o noivo, porque ela não sabe que ela morreu. Está no necrotério.
Aí, né, então chegam os espíritos amigos e dizem, eu não consigo levar a moça, porque ela tem medo de mim. Aí o espírito fala assim, fica aqui do lado um pouquinho. Vamos fazer diferente. Aí o espírito chega e fala assim, fulana, a gente precisa mudar o tratamento. Você precisa descansar um pouquinho. Ela fala assim, ai, doutor, que bom que o senhor veio. Porque eu estava vendo aqui, estava ouvindo a voz do meu noivo que já morreu. Ai, eu estou precisando mesmo de tratamento. Aí ela entende que o espírito amoroso é um médico. Ela acha que ela está viva. Ela tinha ido para o hospital. Então, ela aceita que o espírito fale com ela sem que ele diga que é espírita. Nós vamos mudar o tratamento seu para você se recuperar. Aí então, você está cansada, você vai descansar um pouquinho para a gente mudar a terapêutica. Aí ela aceita, ele faz um passe magnético, ela dorme, aí ele retira o perispírito adormecido e entrega para o noivo. E o noivo leva a moça para o outro lado. Porque ela não tinha condições de aceitar ainda esse momento, porque ela tinha medo. Ela não queria, ela achava que ela ia viver fisicamente. Então, depende muito do estado mental e daquela entidade que possa vir em nossa ajuda e a gente identificá-la de uma forma mais fácil. E sempre que é possível, nós vamos ter uma mãe, um pai, desde que haja afinidade entre o pai e o filho, para nos amparar nessa hora. Mas nem sempre esse pai ou essa mãe poderão estar conosco no lugar para onde a gente tem que ir. Nem sempre. Depende da nossa vibração. Bem, Cremilda, a Solange aqui, o nosso ponto eletrônico, está dizendo para mim, Cremilda, você já imaginou, você está deitado assim nessa mesa, assim, gelado, né? E você escuta assim, Cremilda, venha, Cremilda. E ela desencarna de novo, imagina, ela morre de novo. Então, ela não queria sair dali. Cada vez que ela ouvia, Cremilda, era o noivo dela. Meu noivo já morreu, eu estou viva. Você falou de medo da morte. Vamos lá, independente de religião. Se você perguntar se tem medo de morrer, 99%. Você pode ser o cristão que você for, você pode ser o que. Até tem alguns espíritos que morrem. Tem espíritos que morrem de medo de morrer. Católicos que vão na missa 6 vezes por semana. Comeu mais hóstia na vida do que pão. Você entendeu? Viu mais padre na vida do que a própria família. Mas você fala da morte, fala, não, eu não vou morrer, não. Tem gente que não vai nem em enterro de pessoa conhecida. E quando vai no enterro, porque não tem como não deixar de ir, ela chega em casa, já tira o sapato da entrada, lava o sapato, para não vir com nada do cemitério, como se isso fosse mudar alguma coisa na situação. Mas isso ainda, Geraldo, é fruto da falta de conhecimento dessa lei do universo. Porque a pessoa, por causa da tal da morte, coloca a foice, aquele ser negro, e a tumba como a última morada, é o fim. Não, não é isso. Entender a desencarnação como um processo natural da existência, porque de verdade é a única certeza que a gente vai ter desde que nasceu. Você não sabe se vai ser rico, se vai ser pobre, se você vai ser bonito, se vai ser feio, você sabe que vai embora. Então, se você passa a vida inteira sabendo de uma coisa e não se prepara para ela, quando essa coisa chegar, você está totalmente despido daquilo que possa ser útil para você. Mas se você se prepara entendendo, compreendendo, analisando, tendo experiências racionais, quando se aproximar da sua vez, você vai começar a entender, poxa, eu acho que agora está chegando perto o meu número. Não é que nem aqueles negócios no hospital que você vai lá, tem um painel, número tal, agora vai ser o meu. Você, pelo menos nessa hora, você se prepara, você sabe que você vai continuar vivendo, que terão espíritos amigos que poderão te ajudar se você for merecedor. Mas para isso você precisa ter vivido de uma forma boa. Agora, pessoas que não conhecem essa lei, eu sou católico, eu sou evangélico, eu nunca entendi nada de espírito. Não importa, seja bom, faça o bem, ame as pessoas, seja generoso, faça as coisas que você possa fazer para que o mundo seja melhor. Porque nos 5 casos de desencarnação que eu citei aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, nos 5 casos, nós temos um espírita convicto, um que era espiritualista, um católico, uma evangélica, que inclusive a evangélica tem a sua morte adiada, ao invés de tinha data marcada para ela ir, mas quando eles chegam lá, para fazer a desencarnação, os espíritos amigos que vão
tratar de desligar os laços do corpo físico, eles têm uma informação de que eles não podem fazer isso naquela data. Que tem uma oração de alguém que intercedeu para que ela não desencarnasse naquele momento. E eles ficam surpresos. É uma dos 5 casos que eles não fazem a desencarnação por um motivo justo, porque ela tem uma filha que está grávida. E essa gravidez é importante, porque ela tem um neto que tem uma alma que vai reencarnar naquela criança que vai nascer e que os dois terão uma tarefa a se concretizar na vida. E ele tem medo que quando a vozinha dele morrer, a mãe, que está grávida, prejudique a encarnação pelo impacto da morte. Então esse menino de 5 anos faz uma oração pedindo pela vovozinha, Pai do céu, não leva a vovó não. Por quê? Porque no fundo ele precisa que a gravidez termine bem, porque aquele espírito que vai nascer tem uma ligação com tarefas que os dois vão fazer. Então quando eles chegam lá, ela está doente, está com o coração frágil, eles dizem, agora vocês vão ter que dar energia para o coração, porque esse coração tem que funcionar até que a criança nasça bem. E depois vocês podem levá-la. E ela não morre na data. Veja só que interessante. Então, tudo tem mas não é porque o menininho de 5 anos rezou. Não, porque havia um motivo importante para fazer esse adiamento do processo de desencarnação. Então você vai ver que André Luiz conta casos de pessoas que não são espíritas. E um deles é o Cavalcante. Ele era um católico tão fervoroso, mas tão fervoroso, Geraldo, que ele viveu o cristianismo despindo-se de toda a riqueza. Ele se tornou um homem pobre para ajudar os outros. E por causa disso ficou sem a mulher, perdeu a esposa, teve a sua vida arruinada e ele está agora numa área de indigentes. Mas os espíritos superiores estão cuidando dele, porque ele tem esse merecimento por ter sido tão desprendido. Então você vai ver que é como a gente vive essas realidades do Cristo que fazem a gente estar em sintonia com essa beleza da sobrevivência nesta hora da dificuldade. Não importa a religião. Comigo hoje está aqui André Luiz Ruiz, espírita, palestrante espírita, da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, de Campinas. Eu sei que são muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu preciso muito entrar nesse assunto, que é um assunto que a doutrina fala muito, que é a questão do estudo do suicídio. Para muitas pessoas, eu quero que você preste muita atenção. O que a doutrina explica, entende, e tem de entendimento segundo os espíritos suicidas. Como que a doutrina espírita classifica o suicida? Geraldo, olha, a doutrina espírita, ela procura consolar todas as pessoas. E no caso das pessoas que perderam parentes nessa situação de suicídio, é uma dor muito atroz. É uma coisa muito assim, impactante, não só pela perda, mas pela situação em que essa perda se deu. Nesses momentos de dor atroz para pais, mães, esposas, maridos, a melhor forma de você cooperar com o espírito é vibrando amorosamente por ele, é envolvendo numa atmosfera positiva. Ao invés de você ficar em desespero porque ele se matou. A situação do suicida não é das melhores. É uma infração que ele comete contra algo que não era dele. A vida física não era dele. Ele recebeu o corpo e ele não tem a capacidade de tirar a vida imaginando que isso resolve o problema. A doutrina espírita explica, e é importante a gente ressaltar isso. Não importa qual é o problema que você esteja passando, não importa. A única coisa que você não deve nem passar pela cabeça brincando é que se você tirar a sua vida, você resolve o seu problema. Porque todos os que fizeram isso contam que o que acontece com ele depois dá saudade do problema que ele tinha antes, porque é muito pior, é muito mais grave. É uma alteração vibratória terrivelmente nociva para o espírito.
Então, aguente. Você perdeu tudo, pede esmola na rua. Vai pedir ajuda de uma instituição, enfrente o orgulho ferido. Se você foi trocado ou foi trocada por outra pessoa, aguente, abençoe quem te fez o mal, mas não tire a sua vida, porque isso só vai piorar o seu estado. Nós temos um programa que eu citei aqui, Alegria de Viver, e uma das obras de Humberto de Campos, que nós já lemos neste programa, é um livro que se chama Estante da Vida. Nesse livro, o primeiro capítulo é muito legal porque fala da Humberto de Campos entrevista Marilyn Monroe no cemitério, lá nos Estados Unidos. Mas o segundo capítulo se chama Depoimento ou Entrevista. Esse segundo capítulo desse livro, Estante da Vida, Humberto de Campos faz 11 perguntas para uma mulher que foi suicida na Terra. E ela conta o que aconteceu com ela depois. Por que ela foi levada a isto? Ela teve uma situação de ciúme do marido. O marido tinha uma outra pessoa que ele havia sido, não seduzido, mas tinha afinidade, e ela ficou com ciúme. E era uma pessoa normal, uma pessoa boa. E ela então resolve se matar. E então as 11 perguntas que ele faz estão nesse capítulo, capítulo número 2 do livro Estante da Vida. Que eu recomendo que as pessoas que tenham essa ideia ou essa imaginação de que se eu morrer tudo melhora, que leiam isto, porque isso vai evitar que você seja surpreendido por uma situação muito pior do que aquela que você estava. Agora, os que ficaram aqui depois de terem passado pela situação trágica, devem ajudar esse espírito com orações, com vibrações amorosas, não achar que eles foram para o inferno, porque o inferno não existe. Na doutrina espírita, o inferno é a nossa consciência de culpa, que faz você reviver aquilo muitas vezes. E a única forma de você sair disso é quando você recebe boas vibrações das pessoas que você ama, ou que te amam, e que relevaram a sua atitude grotesca e dolorosa. Porém, Geraldo, essa é uma realidade que você citou, que muitas pessoas estão buscando no mundo como solução para o seu problema. Ao invés de enfrentarem o problema, vão piorar o problema. André, nós estamos há quase 1h15 falando, é um tema... São tantos temas, tantas perguntas, tantas. E antes nós falávamos da importância da Sociedade Bezerra de Menezes, dos livros psicografados, de que, Geraldo, eu gostaria de ser um colaborador da TV Alvorada Espírita. Gostaria de entender. Então, daqui a pouco será direcionado para você que está nos acompanhando nessa noite, aqui, nesse papo tão interessante, dependendo da tua religião, tenho certeza que você está discutindo com a sua família. E é isso que nós queremos. Eu tenho que falar, você tem que falar, André, para os pais que perderam filhos, que sempre é um questionamento. André, por quê? Por que eu tive que enterrar meu menino? Mães que perderam seus filhos de acidentes automobilísticos, que é terrível, como repórter policial. A dor que eu mais testemunhei, os porquês que eu mais ouvi. Sempre. Por quê? Por quê? Tão jovem. Sim. Saiu para trabalhar, tinha 18 anos, a primeira moto dele, o primeiro carro. Casos de, meu Deus, a minha filha no mês de noivado. Sabe? Ou saímos de cena de repente. Sim. Pode ser com 14, pode ser com 18 ou 38, mas de repente, por quê? Por quê, André? Geraldo, porque essa é uma contingência natural da existência. Nós estamos vivendo um período de experiências no qual nós poderemos acertar ou errar. Porém, todos nós vamos ter que voltar. A melhor forma de você entender isso é compreender que quando acontece alguma coisa que tira a vida, ela não acaba com a vida. É por um motivo que você às vezes não sabe, mas que às vezes aquele espírito se comprometeu a passar por essa prova. Muitas vezes nós pedimos para resgatar erros do passado, Geraldo, que a gente enfrente determinados tipos de acidentes ou de doenças que acabam retificando na nossa consciência nossos equívocos pretéritos. Quando você comete um erro, e eu costumo dizer isso em palestra, uma pessoa é ladrona, é ladra, ela roubou. Ela foi presa.
ela cumpre 4 anos de cadeia. Quando ela é posta em liberdade, porque acabou a pena, ela fala assim, ai, paguei a minha dívida com a sociedade. Mas ela continua ladra. Porque ela só vai deixar de ser ladra quando em liberdade ela arrumar dinheiro e devolver o dinheiro para aquela pessoa que ela roubou. Só aí a consciência dela pode dizer, eu não sou ladra, eu recompensei o prejuízo que eu causei e agora eu sei que eu não vou fazer mais isso. Então, a nossa culpa mental, nossa culpa de consciência é um espinho que acompanha a gente até que a gente recupere a nossa própria dignidade mental com o cumprimento daquilo que nós não fizemos antes. Então, abandonar filho, abandonar marido, destruir vida alheia, isso tudo fica na nossa mente, nós fizemos isso. Então, às vezes, o espírito precisa reencarnar e ele pede uma prova dessa natureza, que é viver menos tempo ou passar por uma enfermidade que vá ceifá-lo no ponto de vista jovem, para ele não desenvolver tantas outras coisas, porque ele precisava passar por aquilo e, havendo autorização espiritual, isso lhe concede a possibilidade de deixar o corpo físico, seja num acidente, seja numa doença, ou num crime que ele seja vítima, enfrentando a si mesmo e voltando para o lado de lá, sem essa culpa na consciência por ele já ter cumprido. Não porque Deus mandou, mas porque ele pediu a passagem por essa situação. Então, nada acontece, e é isso que a doutrina explica, nada acontece por acaso. Tem sempre uma causa. Agora, quando você vai atrás do problema, quando você se expõe, quando você destrói o seu corpo porque bebe demais, porque fuma, porque se droga, se prostitui, você piora a sua situação e aí você se compromete. Então, doenças de muitas pessoas hoje são um reflexo das enfermidades que elas contraíram pelo mau uso do corpo sadio em outras épocas, seja nesta vida, seja em vidas passadas. Não é justo que o meu vizinho sofra de problema do fígado se fui eu que enchi a cara na vida passada e acabei destruindo a saúde que eu tinha. Sou eu que preciso resgatar isso. Então essa marca vem comigo. E esses compromissos, eles acabam vamos dizer, levando o indivíduo para situações onde ele vai dar testemunho e vai poder crescer espiritualmente. Por quê? Porque o problema não é morrer, o problema é que a gente vai continuar vivendo. E essas pessoas, naturalmente, que sofrem o impacto, os entes queridos, eles vão ficar feridos com essa ainda mais uma situação violenta, né? Uma coisa de dor física, de um acidente, é impactante. Mas se os pais entendem essa eternidade, Geraldo, isso será menos doloroso e ele poderá ajudar mais o filho do outro lado. Isso é muito útil, porque a doutrina espírita é a única que faz a gente que está aqui ser um apoio para aquele que já foi. Quero mostrar aqui, por favor, Fábio, me ajuda, ok? Aqui, a Flores, rapidamente sobre cada livro e onde as pessoas encontram, André. Olha, essas edições estão na editora ID, de Araras. Essa editora foi a responsável por quase todos os livros que os espíritos escreveram por meu intermédio. A Flores sobre as Pedras foi o primeiro livro. Depois veio uma sequência, que alguns não estão aqui, mas nós gostaríamos de lembrar que esse Esculpindo o Próprio Destino, fala do quê? São 4 livros que falam da atualidade. Não são histórias que se seguem, são independentes, mas todas elas estão falando, desde o Despedindo-se da Terra, que é o primeiro deles, falando do momento da transição que a humanidade está vivendo, explicando como que os espíritos atuam sobre as pessoas, para fazer as pessoas fazerem bobagem, ou para ajudar as pessoas a saírem dos problemas. Então, o Despedindo-se da Terra, porque uma parte da humanidade não vai ficar mais na Terra. Quem não for equilibrado o suficiente para o período de transição que estamos vivendo, terá que habitar um outro ambiente mais denso para aprender. Depois veio o Esculpindo o Próprio Destino, que você já mostrou, e por fim, depois veio o Herdeiros do Novo Mundo, que é esse daí. Você vai herdar o novo mundo, como Jesus disse. Aqueles que forem brandos e humildes, estes herdarão a terra. É a fala do Cristo. Então, Herdeiros do Novo Mundo, o Espírito Lúcio está mostrando exatamente isso. Esse livro é do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra fez a caridade comigo de escrever um livro
com histórias muito simples, mas muito bonitas sobre a saúde do espírito. Uma delas que eu gosto aqui que o Dr. Bezerra fala é: tem pessoas que têm um espinho, uma espinha, e transforma a espinha num câncer. Isso. Outros têm o câncer e transformam o câncer numa espinha. Numa espinha. É o como, não é o que você tem, é o como você enfrenta. É isso que você está ressaltando aí, Geraldo. Preste atenção agora que o André vai fazer um convite para você te olhando. Geraldo, onde que eu encontro? Eu quero assistir as palestras, eu quero seguir a TV Alvorada Espírita. Quero assistir ao programa do André e também da Solange. Então preste atenção agora que vai estar o GCs, mas o André agora. André, você e o nosso público. Primeira coisa, inscreva-se, compartilhe Geraldo Luiz TV. Porque você só está aqui e nós só estamos podendo falar disso porque o Geraldo, generosamente, sem ganhar nada, só tem o prejuízo de me aguentar, está aqui falando sobre essas coisas para você. Inscreva-se no canal dele. O Geraldo sempre fez o bem para todo mundo que cruzou o caminho dele. E nós queremos muito que isso prospere, porque certamente ele vai abrir isso para muitos outros caminhos religiosos para você ser esclarecido. Então, apoie o Geraldo. Apoie. Nós temos a nossa instituição, nós temos os canais na internet, no YouTube, no Facebook e no Instagram. TV Alvorada Espírita, seja youtube.com/TV Alvorada Espírita, facebook.com/TV Alvorada Espírita, instagram.com/TV Alvorada Espírita. Você entrando lá, você terá todas as palestras, todos os nossos estudos, você vai navegando lá no nosso canal, você vai se desfrutar daquilo que está lá. Mas não esqueça, você está aqui por causa do Geraldo. É o Geraldo que a gente quer que você siga. Eu acho que eu vou terminar da melhor forma possível, que é a forma com que você lá no Bezerra, de uma forma tão brilhante, tão caridosa. O Bezerra cuida de quantas famílias? Se você quer... Geraldo, eu sou empresário, gostaria de doar cestas básicas. Quantas famílias do Bezerra? Geraldo, assistidas? Depende do tempo, mas Sim. Entre 70, 100 famílias que a gente... Todo mês? Todo mês a gente procura ajudar. Então, quer dizer... Modestamente. São quase 80 famílias que se alimentam devido à doação. Eu quero também pedir às empresas, às granjas, eles estão com um trabalho muito importante na doação de ovos, porque a proteína dos ovos é uma coisa incrível. Então, se você, de repente, pode doar ovos, então aqui embaixo está aqui o endereço. Entre em contato. Não é abrir a carteira, como o André fala, é abrir aí o coração. André, eu te amo, a gente já se conhece uma pancada de tempo, já passamos muitas coisas juntos e você continua o mesmo. Você é um grande divulgador, você é um instrumento maravilhoso do plano espiritual. Que você continue com as suas palavras, com o seu entendimento, com a doutrina, encaminhando, acalmando, fechando feridas através da doutrina espírita. Só tenho que te agradecer de você ter se deslocado de Campinas, você e a tua companheira, tua esposa Solange, até aqui. Obrigado, Geraldo. Um beijo no coração e que você possa ter sempre esse espaço maravilhoso que ilumina a consciência das pessoas. E eu quero terminar que você faça da forma com que eu te conheço há tanto tempo, fazendo uma prece. Ok. Feche os olhos. A prece é um momento da intimidade com a bondade de Deus, né? E o Senhor sabe onde estão os nossos espinhos, mas também sabe onde estão as nossas flores. Obrigado, Jesus, por esse Geraldo Luz, por estes que estão aqui, unidos no mesmo ideal. Quando se poderia estar falando de tantas coisas fúteis que muitas pessoas cultivam. Abençoe este ambiente, abençoe o Caio, abençoe todos os que trabalham, o Tom, o Júnior, a Patrícia, aqueles que estão envolvidos nesse esforço. Protege que eles tenham condições de continuar adiante, de fazer mais e mais, porque de verdade, Senhor, a verdadeira saúde não é aquela que a gente compra na farmácia, é o amor que a gente absorve no coração, porque isso muda tudo. Que cada um que está em casa possa sentir esse amor, possa ver esse esforço da TV chegando ao seu coração,
e possa ter a certeza que aí onde cada um está, onde cada um vive, o amor de Deus vive também através dos espíritos do bem que envolvem cada um de vocês. Que nós tenhamos compaixão, tenhamos boa vontade e que aprendamos a perdoar de verdade. Essa é a caridade que nos dá a salvação. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Compartilhe esse vídeo, nos ajude. Até o nosso próximo encontro. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Me leve no coração. Sempre, Geraldo. Te amo. Obrigado, Beijo, querido. gente. Tchau.